Olha, no estado do Amapá, o número de casos da Covid-19 são proporcionalmente muito altos. E há preocupação, inclusive, dos setores em relação a esse assunto, que virou, inclusive, pauta, tema do Roberto Cabrini no SBT. E nós vamos falar agora com a Raquel, que está lá no Amapá. Nós vamos falar ao vivo com ela, jornalista, está aqui conosco. Raquel, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí. Jornalista Raquel Coutinho, que é da afiliada do SBT no estado do Amapá e vai trazer informações para nós sobre a situação aí. Qual é o número de casos já confirmados no Amapá? Olá, Joelson, boa tarde para você, boa tarde para todos os telespectadores. Os casos aqui no estado estão preocupantes, viu, Joelson? Até hoje, já foram registradas 173 mortes por Covid-19 aqui no estado. A maior parte das pessoas acometidas dessa doença são as que tiveram algum histórico pré-existente de doenças e as pessoas mais velhas. Mas há também casos, crianças que estão adoecendo. Então, o caso aqui ficou tão preocupante que a Prefeitura e o Governo do Estado, a Prefeitura de todos os municípios, inclusive, temos 16 municípios aqui no Estado, e todos os municípios aderiram ao lockdown, justamente para tentar dar uma freada aí no número de casos, e está alarmante. Somos um estado pequeno, né? 16 municípios e 173 mortes. Só para você ter uma ideia, viu, Joelson? Olha, são 173 mortes, 164 pessoas estão hospitalizadas entre a rede pública e privada e até agora em isolamento. E as pessoas que ficam aí tomando a medicação em casa são 3.930 pessoas, quase 4.000 pessoas em casa também fazendo aí o isolamento social, né, e se cuidando para tentar aí vencer essa doença que pegou todo mundo aí e está preocupando as autoridades de saúde. Viu, Raquel? Estou impressionado com os números, porque eles superam, por exemplo, o do estado do Piauí, que tem 224 municípios, tem 3 milhões de pessoas aqui no estado do Piauí. Hoje o Amapá tem quantos habitantes? Só para a gente ter uma ideia. Em média, 50 mil habitantes o estado tem. Então, a gente está numa situação bem terrível e preocupante. Nós temos aqui três municípios, viu, Gelson, que são assim, os mais, além da capital, é claro, que registram os maiores números de casos, o maior número de casos, mas nós temos 3 municípios no interior do estado e um deles faz aí fronteira com a Guiana Francesa, então requer mais uma atenção do poder público, da SVS, que é a Superintendência de Vigilância em Saúde aqui no estado. Só para você ter uma ideia, o município de Oiapoque, que é esse que faz fronteira aí com o estado, com a Guiana Francesa, está registrando muitos casos. Inclusive, o governo do estado está pensando lá, já está montando um hospital de campanha para tentar aí fazer com que essas pessoas possam ser cuidadas lá mesmo no município, que é mais de 500 quilômetros longe aqui de Matapá. Então são 750 mil habitantes, né, no estado, que apareceu que você estava dizendo que era 50 mil, mas na verdade são 750 mil. Não, 751 mil, perdão. 750 mil. Eu percebi que foi falha na transmissão, tá bom? Eu percebi que foi falha. 750 mil. Pronto, então você tem 751 mil habitantes e um número de casos maior do que o do Piauí, que tem 3 milhões de habitantes. Agora me fala um pouco a respeito de Iapoque, porque é o município mais ao norte do Brasil, né? Todo o Brasil é o município que está mais ao norte. E como é que é a relação com a Guiana Francesa? A Guiana Francesa costuma dar boas assistências à população? Isso ameaça muito o município de Iapoque e o estado do Amapá? Como é que é essa relação com a Guiana? Então, Joelson, a gente sempre teve uma relação com a Guiana Francesa mais aprazível do nosso lado do que do lado deles, né? Só para você ter uma ideia, para o brasileiro passar para a Guiana Francesa, tem que pagar a taxa, tem que estar tudo certinho. Ou então ele pode passar pelo nosso rio Oiapoque através de umas embarcações pequenas, chamadas capraias. E é isso que está preocupando as autoridades. Porque muita gente aproveita essas capraias, que são pequenas embarcações aí movidas a motor, para fazer essa travessia. E muitas vezes não tem esse controle, porque eles não param somente no porto, eles também param em outros locais do rio, onde a fiscalização não alcança. Então, é por isso mesmo que essa preocupação está maior, você está me entendendo? Por quê? Porque lá no lado da Guiana Francesa
tem muita restrição com relação aos brasileiros, mas quando eles atravessam aqui para cá, para o estado do Amapá, tudo é mais facilitado. Então, a gente tem essa disparidade entre tratamentos. E com relação ao contágio, a preocupação é essa, justamente porque as autoridades, por mais que tentem, por mais que se esforcem em fazer a fiscalização, não conseguem estar em todos os pontos do rio, porque o rio que separa a Guiana Francesa de Oiapoque, Brasil e Guiana Francesa, é um riozinho, né, um rio largo, mas que é somente um rio, e simplesmente, depois que eles passam para lá ou voltam para cá, não tem como fazer essa triagem para saber quem está, quem não está doente, como é que vai ser. Geralmente, as autoridades do Oiapoque só percebem que estão doentes depois que passam mal, mas tem os assintomáticos que estão por aí transmitindo o vírus e que, infelizmente, não tem sintoma nenhum e que ninguém pode aí fazer nada. São também do estado do Amapá com os estados do Pará e Maranhão, né? Como é que é no controle dessas divisas também? O controle fluvial aqui, nós temos porto em Santana e temos um porto aqui na rampa do Santa Inês, aqui em Macapá. Esse controle das embarcações de maior porte, que aqui aqui no norte do Brasil, a gente costuma viajar muito de barcos, famosas embarcações, navios. Então, esse controle nesses portos são mais rigorosos. Tanto é que nós temos um porto em Santana, que é um município distante a 17 quilômetros aqui do estado, aqui de Macapá, da capital, e só está chegando mercadoria ou saindo mercadoria. As viagens estão canceladas, as viagens de pessoas, viajantes. Isso tudo devido ao lockdown, que se instalou desde o dia 19, justamente para tentar aí frear essa pandemia em todos os municípios do estado, com barreiras sanitárias, aferição de temperatura, distribuição de máscaras pelo poder público. Apesar de tudo isso, a gente ainda está tendo muitos casos aqui no estado. Quero agradecer a você. Muito obrigado, viu, Raquel? Obrigado pela participação aqui, gentilmente participando com a gente direto do Amapá, trazendo a situação lá do estado com esse trabalho de combate à Covid-19. Muito obrigado. Transmito o nosso abraço a todo o povo aí do Amapá. Muito obrigado, viu? Obrigada, Joelson. Obrigada. Boa tarde.